Bom dia, Berimbau. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É um prazer falar com todos vocês. O Sérgio fala de onde hoje, Sérgio? Ainda em Curitiba, fico hoje por aqui durante o dia. No final da tarde tem uma reunião em Ponta Grossa, depois em Telêmaco Borba e vou dormir ainda lá em Coronel Vivida, onde eu faço uma agenda amanhã o dia todo no sudoeste do estado do Paraná, chegando em Cascavel à noite para participar de um evento da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Na sexta-feira fico na região de Cascavel, fazendo ali uma série de cooperativas e reuniões, e termino também em Cascavel no evento da posse do Sinduscom. No sábado, o dia todo em Assis Chateaubriand, e no domingo participo de um almoço em Jesuítas, aí retorno para Curitiba. Agora, Sérgio, a gente tem acompanhado aí os últimos acontecimentos, tem ouvido aí o que tem saído na imprensa, política, postura, ética, e esse é um assunto que a gente já debateu muito aqui, né? Olha, nós sempre colocamos, né, Berimbau, a necessidade de termos reforma política, na necessidade de nós moralizarmos as instituições e principalmente aqueles que preenchem as instituições. O Congresso votou no último ano uma série de projetos para que aumente penas, para que responsabilize o corrupto e o corruptor e assim por diante. Mas olha, não tem nada mais importante que o Congresso tenha votado ano passado que não seja o fim do voto secreto. E por que eu falo isso? As pessoas falam, mas e daí? Qual que é a diferença na minha vida, né? O fim do voto secreto. Olha, quando você vota para alguém, você espera que esta pessoa vá no Congresso Nacional lhe representar com honradez, com seriedade, com uma postura de moral, de razão, uma postura que realmente lhe represente, porque você é assim, você é cidadão. E se a pessoa não vota de forma aberta, se o voto é secreto, você não sabe se ele se comportou desta forma ou não. Eu faço a comparação naquele caso, falei por várias vezes aí, Berimbau, você lembra bem, do Natan Donadon, né? Você lembra do Natan Donadon? Exato. Ele era um deputado lá de Rondônia, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, 13 anos de cadeia. O regime fechado da pena dele ultrapassava o tempo restante de mandato e ainda assim a Câmara o manteve no mandato. Você imagina se tivesse voto fechado ainda, se algum desses deputados que renunciaram neste ano e no ano passado teriam renunciado. Ninguém teria renunciado. Porque se o Natan Donadon de Rondônia se manteve no mandato, você acha que esses todos, os mensaleiros, por exemplo, teriam renunciado ao mandato? Não teria renunciado ao mandato. Inclusive, o próprio Natan Donadon veio a este ano a um novo processo na Câmara, só teve um voto a favor dele, o resto tudo pela cassação, porque o voto era aberto. Então essa foi a grande reforma política que nós fizemos no Congresso Nacional, porque ela dá o direito do cidadão saber como é que vota, como age o seu representante. E se esse representante agir de forma errada, o cidadão vai repreendê-lo nas urnas. Não tenho nenhuma dúvida disso. E levou a essa enxurrada de renúncias de deputados. Na última semana renunciou lá o deputado das Laqueaduras, lá do Pará, e eu não duvido que outros tantos não venham a renunciar lá e para frente com medo de perder na votação, porque o voto é aberto. Então, assim, Berimbau, o Brasil, eu acredito muito no Brasil, acho que está mudando, e falta muita coisa ainda, mas eu acho que as instituições como a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, elas são instituições sérias e estão expondo aí feridas que fazem com que nós tenhamos que adotar medidas mais severas para moralizar a política. Agora, Sérgio, até recebi aqui uma mensagem dizendo o seguinte, que às vezes se diz que o brasileiro não sabe votar, mas também há a informação de que às vezes também não tem muita opção, todo caminho, os caminhos que a população escolhe, mesmo assim acaba errando. Então a gente precisa fazer um pente fino maior ainda, né? Berimbau, é muito comum você ouvir das pessoas
que eu não gosto de político. Eu não quero saber de política. Eu não gosto de política. Se você pegar as pessoas sérias e bem da sociedade, não, você deve disputar uma eleição para prefeito, para deputado estadual, federal. Não, isso não é para mim, não. Esse mundo não é meu. Isso não gosto disso. Então é muito comum você ver isso. Então você tem razão. Faltam-se muitas opções. Mas o sistema como um todo levou a isso, né? Hoje, ser político neste país, você tem que ser corajoso. Você coloca lá na sua página na internet, lá no Facebook, lá no Twitter, o que você faz? Sou político. Rapaz, no dia seguinte tem uma centena de críticas. Pô, política, vagabundo, você rouba o meu dinheiro, o que você faz com o seu salário, onde é que você gasta, tá? Nós estamos pagando para você não está. Então você tem que ter muita postura. Você tem que entender que a partir do momento que faça uma opção que é de ser político, você faz uma opção por ser um homem público, por você atuar em favor da sociedade, para você fazer as leis, você conduzir o orçamento público e assim por diante. Então não cabe outra postura que não essa. Se você não serve para isso, então não vai disputar. Se você quer ir para a política para levar vantagem, não é o lugar e as instituições vão expor isso em dado momento e você vai aparecer. O que nós temos hoje? Lógico, um desprendimento da sociedade com relação ao voto. Uma pesquisa feita em começo de 2011, logo depois das eleições de 2010, que elegeu esta Câmara de Deputados que está aí, esta Assembleia Legislativa que está aí. Perguntou ao cidadão em quem ele votou, isso a nível nacional, brasileiro, para deputado federal e estadual. 80% não lembrava mais. Eu fico me perguntando, né, com que responsabilidade o cidadão ele vota para escolher o seu representante se ele não lembra mais em quem votou 3, 4 meses depois da eleição. Então isso é um problema muito grande. Lógico que nós temos que diferenciar. O sul do país é diferente de outras regiões, especialmente o interior do Paraná é diferente. Se você perguntar aí no Vale do Ivaí, em Borrasópolis, por exemplo, em que o cidadão votou para deputado estadual e federal, ele vai lembrar. A grande maioria vai lembrar. Mas se você perguntar isso numa periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, o cidadão não lembra mesmo, não. Ele não sabia nem quem eram os candidatos. No dia da eleição, ele catou um papelzinho no meio da rua e vou votar nesse aqui, porque é mais bonito, porque é mais feio, porque foi o único que eu achei, por qualquer outra razão, né? E assim, Berimbau, tem um cidadão aí que é deputado federal que eu admiro muito. Saiu das classes mais humildes, demorou a provar para a Justiça Eleitoral que sabia ler e escrever, 12 dias ele demorou. Tiririca é o nome dele. Vocês todos conhecem, nossos ouvintes. Que bacana, né? O cara saiu das classes mais humildes, um cara guerreiro. Eu nunca vi falar nada que desabona esse cidadão. Eu admiro realmente o Tiririca. Mas eu não consigo entender como que 1.500.000 pessoas votaram para o Tiririca. Está certo que tem o voto de protesto, tem o voto de brincadeira, tem o voto consciente, tem o voto... Tem todos os votos que você imagina. Mas eu não consigo entender como que 1.500.000 brasileiros pensaram assim, eu quero este homem para ser o meu representante no Congresso Nacional e escrever as leis que vão regular o meu convívio em sociedade, que vão escrever as leis que vão tratar da educação, da saúde, da segurança pública, da minha família. Então eu não consigo entender isso. Eu entendo sim o voto de protesto, mas 1.500.000 brasileiros. E depois você pergunta em quem votou, 80% não lembra mais em quem votou. Então nós temos que rever uma série de questões. Eu já, por vezes também aí no seu programa, Berimbau, através dos microfones da Rádio Nova Era, que leva a audiência e a notícia para todo o Vale do Ivaí, para a região central, eu sei da potência da Rádio Nova Era, e por vezes nós falamos daquele projeto de lei que eu sugeri lá em 2012 no Senado Federal, já está aprovado, agora está na Câmara dos Deputados, que é para incluir cidadania moral e ética no ensino fundamental como disciplina obrigatória
e ética, social e política lá no ensino médio. No entanto, quando se fala em política, mas que tipo de política? Política partidária, política ideológica? Não, de maneira alguma. Isso você aprende lá nos quadros partidários. Mas é a política do cidadão conhecer os seus direitos, os seus deveres, qual é a função de um deputado, de um vereador, de um prefeito, qual é o poder do seu voto, saber que quando ele vota para alguém estar no Congresso Nacional, seja para ser senador, seja para ser deputado federal, ele está votando alguém que vai dizer o valor da taxa da energia elétrica dele, vai dizer o tanto de IPI que ele vai pagar, o tanto de ICMS que ele